Fala, galerinha do Mesa de Bar. Tô aqui com o Lelê. Fala, Lelê. E aí, galerinha? Tranquilo? Galerinha, vocês estão escutando a voz da gente de uma forma diferente. Iniciamos aqui um projeto de podcasts para o nosso canal, para vocês não precisarem ver as nossas caras feias semanalmente. Embora que a gente traga conteúdo importante para vocês, mas não vou falar que a gente é bonito. Então, eu, Lelê, o Fabinho, vamos começar aí com uma série de podcasts. Então, vocês que estão escutando os primeiros, digam pra gente quais assuntos vocês gostariam de escutar enquanto vocês treinam, vão pro trabalho, estão voltando do ônibus. Qualquer coisa, vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Que vai ser muito importante pra gente. Falar alguma coisa, Lelê? Não, só agradecer aos novos inscritos, aos inscritos que já estavam no canal, porque o Mesa de Bar vem com bastante novidade e espero que vocês gostem. Verdade, gente. A gente tá com bastante novidade e batemos aí a meta de 350 inscritos, que era pro ano, que eu publiquei o vídeo agora em abril, que eu saí do hospital. Falei, quero 350 inscritos no ano. Chegou em maio, já batemos essa meta aí de 350 inscritos. Agora são 500 inscritos, a gente conta com vocês, com esse poder aí que a gente tem de vocês, com a gente, para a gente chegar a 500 inscritos cada vez mais. Vamos trazer conteúdo de uma forma diferente. O povo trazendo para o povo, as pessoas comuns trazendo para as pessoas comuns. Exatamente. Que o nosso intuito é esse, não vamos mudar. Depois de ficar com 1 milhão de inscritos, a gente não vai parar a nossa forma de fazer. Só melhorar. Melhorar a evolução, a gente não vai parar. Falar nosso primeiro assunto? Olha quem é o assunto especial aí de um podcast aí. Nada mais, nada menos do que os estaduais, se eles devem ou não acabar. Assunto polêmico. Que sempre no início de cada ano volta à tona, e aí, com essa paralisação mundial do esporte em relação ao Covid-19, esses assuntos sempre vêm à mente, né? Vem. Na reflexão. Se tem ou não que acabar. Vem. O estadual, para vocês terem uma ideia, eles teriam acabado no final, nesses últimos finais de semana de abril. Hoje ia iniciar, né, o Brasileirão. Teríamos verdade, maio, perfeito. Hoje seria a primeira rodada do Brasileirão. 2 de maio de 2020 seria a primeira rodada do Brasileiro. Ou seja, no início do quinto mês do ano, começa o Campeonato Nacional com 38 rodadas, com 20 clubes, um Campeonato Nacional que define 4 que caem, 2 que permanecem na Série A e não fazem mais nada, e aí tem as vagas divididas para a Sul-Americana e Libertadores, de acordo, obviamente, que o Brasil ele ganha a Libertadores, ganha a Sul-Americana, então tem uma série de regras. Então, assim, é o campeonato mais importante que temos, nacional, mais até do que a Copa do Brasil, porque é o campeonato onde os clubes ganham a receita da televisão, e ele só começa em maio, coisa que eu particularmente não gosto. Você gosta, Lelê? Particularmente não, mas eu entendo. Eu entendo porque os estaduais têm um entorno histórico, né, que vamos analisar com dados históricos ao longo do podcast. Mas eu entendo porque começa em maio, mas incomoda, porque muitas vezes as equipes já fizeram 20 a 25 jogos, sem muita pré-temporada, com bastante desgaste físico, e reflete demais. É por isso que o Campeonato Brasileiro, a cada ano que passa, a questão do elenco, ela aumenta, para o nível de um campeão ter um elenco bom. Porque justamente esses 20, 25 jogos de um campeonato estadual, que os jogadores acabam participando, eles fazem diferença em setembro ou em outubro, na rotina de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil ou de uma Sul-Americana, quando a equipe é muito competitiva. Por essa questão, eu não gosto muito quando inicia em maio. Pois é. E aí, pessoal, essa é a discussão que a gente traz e a gente quer que vocês comentem, porque eu sou uma das pessoas que eu consigo entender o estadual e consigo rebater as pessoas que acham que ele deveria ser o fim, porque justamente isso que o Lelê falou. 25 partidas, 20 partidas, 15 partidas que sejam, a demissão de técnicos. Esse ano a gente teve 5 técnicos demitidos até da Série A.
Atlético Goianiense, enfim, alguns técnicos que eles foram demitidos de times da Não, Série A. E um deles é o Cristóvão Borges, que nem sequer tinha perdido. Pois é, com ou 66% de aproveitamento. Então essa é a nossa discussão. O estadual ele é benéfico ou ele é maléfico? E aí é que tá, nessa atual gestão do futebol, o estadual ele é maléfico. Maléfico em que sentido? Por justamente isso, ele não é bem distribuído. Ele faz com que os clubes de verdade só iniciem sua temporada para valer em maio. Ele serve como uma pré-temporada, só que uma pré-temporada muito mal estruturada. É uma pré-temporada que você joga quarta e domingo, que você pega times do interior ou times da capital, aí a gente tem que abranger muitos estados. Vou falar aqui de São Paulo, que é o estadual mais competitivo, é uma das THs, que é um novo termo que eu vou explicar para vocês. Aqui, para mim, é o estadual mais competitivo. Então, você pega os times da Série A, que tem seu calendário até dezembro, e pegam clubes da Série B ou C, aqui do estado de São Paulo, que já começam a se preparar em dezembro. Eles têm a pausa para o Ano Novo, para o Natal, os jogadores, enfim, mas janeiro já voltam na rotina de treinos. Aí os grandes clubes, os clubes da Série A, ainda voltam fazendo exame, ver se o jogador está com febre, está com gripe, aí vai para a parte da musculação, depois vai pro campo, aí alguns times fazem torneio, e quando volta tem o estadual, aí tem pré-libertadores ali, aí você não pode jogar um clássico, você não pode jogar uma partida decisiva, aí você vai jogar com o time reserva para enfrentar algum time do interior. Enfim, o campeonato estadual ele fica desvalorizado. Ele só é valorizado quando você tem aqueles rivais decidindo. Corinthians e Palmeiras decidindo em 2018, Corinthians e São Paulo em 2019, quando tem Flamengo e Vasco lá no Rio, o Grenal que constantemente acontece lá no Rio Grande do Sul. Porém, ele é mal distribuído. E aí, por isso que as pessoas dizem que o estadual não vale nada, né? Porque ele não dá vaga, ele não tira vaga, ele só simplesmente é um título para o seu estado, não tem em termos nacionais nada, porque o ABC de Natal é o clube com mais estaduais, e o ABC, eu nunca vi o Corinthians jogando com o ABC na Série A, por exemplo, nunca vi o São Paulo jogando com o ABC na Série A, mas o ABC é o maior campeão, então é mais relativo para o estado. E aí as pessoas acham que devem acabar com os estaduais, mas eu vou dizer o porquê não. Primeiro eu vou esperar o que o Lele acha depois que eu acabei de falar, mas eu vou dizer por que não. Mas eu entendo por que hoje ele é maléfico, mas a solução não é acabar com os estaduais. Porque assim, é que um assunto envolve o outro, né? Muitas pessoas não gostam justamente dos estaduais porque elas entendem que o Brasil tem que se adequar no calendário europeu. E realmente, se o campeonato se inicia em agosto e termina em maio, o espaço para o estadual seria menor. A Argentina recentemente fez isso. A Argentina, nas últimas 2 temporadas, ela se readecou à questão do calendário europeu, justamente para quê? Para não ser tão prejudicada com a questão da janela europeia, que os clubes conseguem se restabelecer financeiramente em seu elenco quando perde um jogador. O Boca foi exemplo disso. O Boca perdeu o Benedetto e logo em seguida já conseguiu reforçar com outro atacante. É mais complicado aqui no Brasil, porque quando a janela europeia é mais forte, que é a de inverno, é entre julho a agosto. Quando você perde um jogador nessa janela, você dificilmente consegue repor a altura, porque já está no meio da temporada, é difícil. Então a questão do estadual entra nisso também, da questão de não aceitar. Mas eu concordo com você, no momento ela é maléfica. Mas, no meu entendimento, ela tem que existir, ela tem que ter, mas com os seus ajustes. Você até citou na questão do Rio Grande do Sul, né, do Grenal, nas últimas 5 finais, apenas em 2 o Grenal apareceu. Então, é estranho, né? É estranho você ver um estado, né, que até fazer, né, um marketing, que tem um vídeo, né, aqui no canal sobre rivalidades, e o Thiagão fala muito bem da questão do Grenal, e é uma questão de estranheza, né, um clássico tão grande nesse estado e nem seja o final do estado, aí você tira totalmente o brilho. Você olha no final de semana, final do Campeonato Gaúcho, não vê Grêmio e Inter, você não vai assistir.
Você não vai, às vezes, parar seu tempo para ver Grêmio e Novo Hamburgo ou Inter e Juventude, por mais bom que os times sejam, tanto do Novo Hamburgo como do Juventude. Aí tem essa questão maléfica que eu concordo com você em relação aos estaduais. Interessante, você me deu até uma ideia para um próximo podcast. Janela europeia, janela sul-americana e a janela do Brasil, que é uma outra polêmica, que a gente não vai abranger aqui agora para deixar o pessoal aí com vontade de assistir o próximo podcast, que isso é um outro assunto polêmico, tanto quanto os estaduais, porque, sem dar detalhes nenhum, eu acredito que o Brasil ele tem que manter o calendário que ele tem hoje, no sentido de que a temporada começa em janeiro e termina em dezembro, mas aí é que tá, que vai entrar na minha análise do estadual, que eu já vou dar um briefing pro pessoal de como eu faria a janela, como eu faria a temporada aqui no Brasil. Mas boa ideia, viu, Lelê? Vou seguir aqui, pessoal. Então, hoje o estadual ele é maléfico. Porém, ele não pode acabar. Eu vou dizer o principal motivo de que o estadual não pode acabar. Não só existem clubes grandes jogando o estadual. E os clubes grandes, eles não só vivem de clubes grandes. É uma alienação achar que, mas o meu time é grande, ele tem a base dele, ele não vai precisar de que a Ponte Preta esteja bem no Campeonato Paulista, de que o Novo Hamburgo esteja bem no Campeonato Paulista, que o Bahia de Feira da Conquista, acho que eu falei errado, nem é Bahia de Feira, hein? Eu quis falar do Bahia lá, tem um outro Bahia, mas acho que é a Vitória da, sei lá. Enfim, pessoal. Não, é Bahia de Feira de Santana. Tá certo. Bahia de Feira de Santana, não da Conquista. A Vitória da Conquista é outro. Isso, Bahia de Feira de Santana, enfim, Santa Cruz. É uma besteira achar que os estaduais, que os clubes grandes não precisam desses times. Pessoal, é toda uma cadeia. Desde a base até os clubes profissionais. Esses clubes, eles competem. Às vezes o clube grande, mesmo sem você saber, acaba tirando o jogador. O Valdívia. Eu vou dar um exemplo do Valdívia. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o principal campeonato de base aqui no país. Não vou me arriscar a atrever do continente, mas acredito que sim, pela relevância, por justamente passar em TV nacional, por ser muitos clubes inscritos e revelar grandes promessas. O Valdívia, e aí o Lele ele vai saber o time certinho de que o Valdívia jogou, o Valdívia, que não é o Valdívia, o nome dele é outro nome, mas que ele parecia com o jogador Valdívia, o chileno que jogou no Palmeiras, ele surgiu lá. Mas ele não surgiu de um clube grande. Ele surgiu na base de um clube menor, de bem menor expressão, do Rondonópolis, por exemplo, e de Tocantins, gente. Olha isso, gente. Tocantins. E ele já vestiu a camisa do Internacional de Porto Alegre, que, por exemplo, é bicampeão da Libertadores. Então, é uma besteira achar que se a gente acabar com os estaduais, não vai complicar os clubes, a gente vai complicar toda uma cadeia do futebol. Então, que também depois é uma discussão, são várias até, que o estadual ele entra e dá para destrinchar. Porque o estadual, primeiro, ele é uma competição histórica. Eu acho que a gente não pode se matar com a história. Aliás, quem estiver escutando até aqui, espero que todo mundo, que a discussão está importante, vai uma dica aí cultural para vocês. Não fazendo nenhum patrocínio a nenhuma empresa, porém eu preciso mostrar onde está esse conteúdo da dica cultural. Na Netflix tem uma série chamada The English Game. Ela mostra lá no começo a história do futebol. Ela não conta o princípio da história do futebol, porém ela mostra como que os operários foram inseridos dentro do futebol. Que para quem não sabe, o futebol ele foi um esporte que foi inventado pela alta classe. Não foi pela periferia, mas de qualquer forma, pela periferia ou no que eu quero dizer, por operários, enfim, porque a gente era naquela época de século XIX, de industrialização, enfim, não era a sociedade como a gente tem hoje. Então essa dica cultural é importante para vocês até entenderem, uma minissérie, aliás, fantástica, ou série, a gente não sabe se a Netflix vai ter alguma continuação, mas muito interessante, que é justamente isso, né, que mostra ali a raiz do futebol. E a FA Cup, que é o torneio mais antigo do mundo, mais tradicional, e agora, depois que eu assisti essa série, eu tenho um respeito maior ainda pela FA Cup, que acontece no estádio de Wembley, afinal, né, Lelê? Isso, a semis e a final. Cara, leva cerca de 80 mil pessoas. E aí, para vocês entenderem um pouco, dando um pouco do spoiler, tanto da FA Cup quanto do The English Game, os clubes eles podiam se inscrever livremente. Tinham que obedecer alguns critérios, até hoje isso.
Os critérios, se eu não me engano, hoje era de que o time tenha uma gestão, tenha, né, um centro de treinamento, alguma coisa assim, também um estádio com capacidade e pode se inscrever. Então, a FA Cup às vezes começa com 700 times. Olha que sensacional. A gente reclama do estadual, que tem 20 clubes aqui no Brasil, certo? A gente tem um campeonato na Inglaterra, que é o berço do futebol, que lá é o país do futebol, e depois a gente até pode fazer mais um podcast para falar dessa polêmica, que sim, não somos o país do futebol, amamos futebol, mas não somos. Lá na Inglaterra, a FA Cup tem 700 times, e eles conseguem ganhar título inglês, competir na Champions League. Então, assim, como assim, cara? A gente não consegue fazer um futebol ou um campeonato com 20 clubes? Para mim, não sei. Não entra na minha cabeça. Se existe um campeonato com 700 clubes, que não dá problema para Manchester City, para Chelsea, para Arsenal, para United, para Liverpool, para Tottenham. E aqui afeta Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, enfim, os clubes da Série A paulista, pegando o estadual de São Paulo como exemplo, tá? Isso, mas essa minha discussão ela abrange para todos os estaduais. Não é para resolver o estado de São Paulo, é para resolver o problema, entre aspas, do estadual, que hoje ele é maléfico, pro Brasil. Então, Lelê, não sei se você concorda, e se quiser dar até mais dados da FA Cup, um campeonato com 700 clubes não atrapalha o Manchester City. E como aqui um campeonato com 20 clubes, ele atrapalha, e realmente ele atrapalha. Mas aí é que tá, o problema, ele é o campeonato ou ele é quem gera o campeonato, né? Então, aí quem está ouvindo pode acabar até questionando ou se perguntando. São 700 clubes, mas, né, a equipe pode acabar perdendo na primeira fase e sendo desqualificado. E realmente tem esse risco mesmo sendo 700 clubes. Mas, como você pontuou, a Inglaterra é o berço do futebol. A Inglaterra é o país, oficialmente, que mais tem divisões. Então, esse mesmo clube que perde na primeira fase da FA Cup é o mesmo que está disputando a 7ª divisão do campeonato inglês, sabe? Então, isso ajuda demais a crescer o esporte. Aqui no Brasil, atualmente, em 2020, temos apenas 4 divisões. Apenas assim, né? Que é o padrão mundial. Também não é uma crítica à CBF. 4 divisões, segundo a FIFA, é um bom, como é que fala, para exercer o esporte dentro do país profissionalmente. 4 divisões é um número interessante. Mas até nisso, até para não acabar, porque essa época de pandemia, você acaba vendo notícias de clubes, né, se decretando falência. E outra coisa também que você colocou é que um campeonato de 700 times não atrapalha um Manchester City, um United, um Arsenal, um Chelsea e um Liverpool, porque um de 20 vai atrapalhar Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, né? É tudo uma questão de organização. E aí vai a crítica que eu tenho às federações. As federações aqui no estaduais, tanto aqui em São Paulo como no Brasil inteiro, elas não se preocupam muito com as equipes, elas se preocupam muito com elas, o quanto elas vão receber da CBF, o quanto elas vão lucrar. Até se vê pela questão do VAR. Muitas federações não quiseram gastar com o VAR. E tem o dinheiro, sabe? Então, você percebe que o problema dos estaduais, o insucesso deles a cada ano, também é um problema das próprias federações. Você vê no Rio de Janeiro, um jogo do Flamengo contra a Cabo Friense, tendo 20 mil pessoas, nem sequer ocupando 50% do Maracanã, tendo a maior renda do campeonato, sendo que teve Fluminense e Vasco, sendo que teve Botafogo. Isso não pode acontecer, sabe? Então é tudo uma falta de estrutura, falta de regulamento, até uma coisa que deveriam acabar nos estaduais é pontos corridos. Acho que pontos corridos estaduais não pode ter, porque enche muito o saco do torcedor não gosta. Mas é importante para os clubes pela questão das finanças. Mas esse é outro ponto também, né, que você citou da Inglaterra. A Inglaterra ela tem divisões, os clubes eles jogam mais vezes. Infelizmente aqui, eu não digo aqui em São Paulo, né, porque aqui em São Paulo tem um torneio bacana, né, que é a Copa Paulista, que as equipes que disputam o Campeonato Paulista e das divisões abaixo, elas têm um calendário durante o ano. Lógico que se for eliminado precocemente na Copa Paulista, ficam com um sileque no tempo aí, já se preparando pro ano seguinte. Mas em outros estados não tem bastante campeonatos, né? E aí dificulta equipes a crescerem.
Esse é um dos problemas dos estaduais para essas equipes que não podem parar de disputar, né? Que é até um egoísmo. Exato, exato. E aí, pessoal, já temos 20 minutos de podcast e é para isso mesmo, porque é uma discussão longa. Então, agora, todos esses contextos históricos que a gente mencionou de forma objetiva, eu venho aqui a solução já com o gancho do Lelê e o gancho da FA Cup. O estadual, ele não pode ter uma fase de pontos corridos. Novamente, eu vou pegar o estadual de São Paulo, porque vivemos em São Paulo e conhecemos bem mais até no dia a dia e no que a gente conversa. Mas isso vale para todos os estaduais da forma que eles estão. Vamos esquecer como que faz hoje, nos 26 estados e no Distrito Federal. Vamos esquecer como se faz hoje. E vamos olhar, obviamente, para cada estado dentro da sua necessidade, dentro de quantos clubes ele tem dentro da Série A, que esse é um dos primeiros requisitos que eu monto o meu formato de estadual ideal. Aliás, já pensei em 3 formatos. Eu vou falar o que sempre vem na minha cabeça. Então, esquece hoje os modelos. Vamos imaginar que hoje a gente temos clubes de Série A, de Série B, de Série D e de Série D, como o Leandro disse, as nossas 4 divisões. Caso tenha clubes estruturados para jogar o estadual, mesmo que eles não participem dessas 4 divisões, eu começaria a abranger esses clubes. E aí a gente pensa... Os detalhes em si, gente, é a CBF, são as federações, mas se eles quiserem me chamar, eu entendo o que eles têm de verba lá, eu faço a gestão para eles e monto lá o plano de graça, eles não precisam pagar nada. É só eles me convidarem, se vocês conhecerem alguém da CBF, me convidarem, eles vão continuar ganhando dinheiro, os clubes vão ganhar dinheiro e eu não vou cobrar nada, porque eu amo futebol e do jeito que hoje o estadual tá, eu sei que ele é maléfico e me entristece muito as pessoas dizendo que o estadual tem que acabar. Porque se a gente for lembrar, e é o último dado histórico que eu acho que eu quero dar, senão toda hora eu vou ficar lembrando, aqui em São Paulo, o maior estádio que temos é o Morumbi. E dentro do Brasil, e acho, até da América Latina aqui, não tenho com toda essa certeza, se não é o maior, o Morumbi é um dos maiores estádios particulares da América Latina, da América e do mundo, particulares, enfim. É um grande estádio. E, em 1977, tivemos a quebra de recorde de público, né, até hoje, 146 mil pessoas para aquela época. Era uma partida de Libertadores? Não. Era uma partida de Campeonato Brasileiro? Não. Era uma partida de Copa do Brasil? Não. Eram Corinthians e Palmeiras? Não. Eram São Paulo e Corinthians? Não. Era o Pelé jogando? Não. Era Corinthians e Ponte Preta na segunda partida do estadual. Levou 146 mil pessoas. Já tinha Campeonato Brasileiro. Já tinha Libertadores naquela época. Os campeonatos já existiam, já tinha Champions League, enfim. O mundo só tinha outras nomenclaturas e outras formas, gente. Mas o mundo do futebol já vivia daquela forma. Já tinha jogos transmitidos pela TV, tá? Só que não tecnologicamente igual a gente tem hoje. E o pessoal foi pra ver. E por que o pessoal foi pra ver? Porque era um campeonato que era competitivo pra época, com menos partidas. Aí o que aconteceu? A gente foi agregando, foi tendo mais campeonatos, reformulando os campeonatos. E o estadual, por ele ser um campeonato que aqui no Brasil, e não sei se a gente teria como ter algum formato de ter alguma forma de campeão estadual, aí dá pra gente brincar, dá pra gente até trazer um pouco mais de graça pro estadual. Dá pra fazer algumas coisinhas, mas no momento eu quero deixar ele do mesmo jeito. Ele seja um valor histórico, que ele ajude os clubes a se preparar, mas não que ele atrapalhe os clubes a se preparar, porque hoje ele atrapalha. Porque imagina um clube grande que não fosse classificar para o mata-mata. O técnico cai, a gente sabe. Ano após ano, é só você pegar em qualquer estadual. Clube grande, o Grêmio, se não passar entre os 8, vai cair o treinador. Aí você fala assim, poxa, é um campeonato que você fala que não vale nada. E você quer que derruba seu técnico? Você tá louco, você não sabe nem o que você quer. Então, o meu modelo seria acabar com pontos corridos no estadual, trazer clubes que tenham capacidade de gestão, tenham estádio, enfim, que possam, tenham torcida.
e que possam, até porque isso vai crescer a torcida, isso vai fomentar em cada ponto do Brasil, em cada estado vai fomentar. Imagina, nossa, agora o time da minha cidade se estruturou, a prefeitura se estruturou, ajudou o time vai poder começar a jogar o Campeonato Paulista, vai poder começar a jogar o Campeonato Carioca. A gente começa a fomentar o futebol nesses pequenos polos. Isso só reflete na seleção, reflete lá na frente. É lá na frente, é de começo. Isso reflete em jogadores, em uma criança ir no estádio de futebol e ela preferir ir no estádio de futebol do que pagar o pay-per-view. Não que o pay-per-view é ruim, mas o futebol, a graça do futebol é você ter a magia do estádio. Você vai projetar mais jogadores para o seu cenário, mais jogadores para o seu clube do coração. Então, eu acabaria com limitação de divisão em relação a participar do campeonato estadual. Não importa. Desde que o clube obedeça alguns critérios, esses critérios a gente pode pensar depois. Não é o foco da nossa discussão. Uma vez que eu tiro o limite de divisões, eu posso trazer mais clubes. Eu posso trazer um campeonato maior. Você fala assim, você tá louco, Thiago? Tá louco, Thiagão? Se já com 20 clubes dá problema, você quer aumentar? Então, mas é que tá. Eu tirei os pontos corridos, você esqueceu? 12 partidas em 9h45 da noite, que o torcedor não tem condições de ir num estádio longe do time dele, porque no outro dia ele tem que trabalhar cedo, ou porque o ingresso está tão caro e não dá para ele ir, ele prefere guardar para ir no clássico ou na partida de mata-mata. Ao invés disso, eu vou trazer com que o torcedor saiba que se ele não for ver Palmeiras e Mirassol na quarta-feira, o Palmeiras ele pode ser eliminado. Então vai ter casa cheia. É oferta e demanda, gente. É oferta e demanda. Olhem depois, eu até posso fazer depois um podcast sobre NBA e NFL. É oferta e demanda. É oferta e demanda. A NFL tem 16 jogos para cada clube. A NBA, cada time joga 82 jogos. É oferta e demanda, gente. Não estou dizendo que a NBA perde algum dinheiro. As duas ligas são sucesso. As duas ligas, perdão, são um exemplo de sucesso, mas cada uma de uma forma diferente. E aí, para não ficar tão extenso e para o Lelê trazer, seria isso. Tirar as divisões, obedecer critérios de infraestrutura de clube para poder participar, fazer um campeonato de mata-mata ou de pontos corridos no começo para esses clubes. E aí é que tá. Aí que vem o pulo do gato. Clubes da Série A só vão jogar o campeonato estadual, em fase de mata-mata. Não vai entrar em fase de grupos alguma, nem para jogar 3 joguinhos. Esquece. O Corinthians está na Série B. Vai jogar fase de grupo, se tiver. Se no modelo tiver, vai jogar. Mas o Corinthians é grande, é o maior campeão. Problema. Ele está na Série B, problema é dele. Ele não joga Libertadores na Série B. A não ser que ele ganhe a Libertadores e caiu, mas difícil, né? A não ser que ele ganhe a Sul-Americana e caiu, mas ele não joga. O calendário dele é menor na Série B. Então, ele pode participar de mais jogos do Campeonato Estadual. E aí, o que você faz? Não é que você premia o clube grande, você premia os clubes que têm um calendário mais extenso. Então, se tiver Ponte Preta, Bragantino, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, esses 6 clubes vão entrar numa fase lá na frente no Campeonato Estadual. Enquanto isso, vai ter toda uma cadeia de clubes pequenos, menores, só que com infraestrutura jogando. Isso você fomenta o futebol. Você faz com que esses clubes fiquem ativos por mais tempo, e aí você vai fomentando. E aí você pode pegar o estadual e deixar ele por um semestre, deixar ele por 8 meses, deixar ele por 3 meses, aí depende do tamanho de cada estado. E aí os clubes que estiverem na Série A, que eles vão disputar mais campeonatos, tem um calendário mais extenso, eles vão entrar só em partidas que são importantes. Partidas eliminatórias. E aí você vai ver que isso que vai ser o diferencial. O clube ele vai ter que jogar aquela partida para ganhar. Ele vai ter que jogar com o seu melhor. Então o torcedor vai ver um São Paulo completo no Morumbi, mesmo que seja contra a Penapolense. Porque se o São Paulo perder, não vai ganhar o estadual. E aí sempre vai ter aquela disputa, porque já tem a diferença entre os rivais, até que é equilibrado. O São Paulo, Santos e Palmeiras têm 22 e 21 títulos cada um, só o Corinthians que deu uma disparada com 30 títulos em relação aos seus rivais. Mas, de qualquer forma, é bem atingível essa diferença. É só a gente ver, comparar no século passado o Real Madrid, década passada o Real Madrid para o Barcelona, em questão de títulos nacionais, como o Barcelona conseguiu diminuir uma vantagem que é enorme e ainda está grande. Mas seria isso, viu, gente? Só para recapitular, eu falei bastante. Tirar divisões, aumentar o campeonato, e aí os clubes da Série A só jogam partidas de mata-mata, partidas importantes e partidas que vão levar público. E aí um detalhe importante, se a TV ajudasse, que aí é um outro ponto.
se os horários desses jogos não fossem de semana, depois das 8h30 da noite. Isso ia ajudar muito o campeonato estadual, muito os clubes da Série A, muito os clubes da Série B, C, D e os clubes sem divisão. Isso ajuda o futebol. Não, e a questão da TVA é uma das questões mais importantes, né? Às vezes poucas pessoas falam da imprensa, até por um receio, até por trabalhar na detentora dos direitos, mas a questão da TV é importantíssima. Não, e você citou a questão do 77, com recorde de público. Tem coisas que só os estaduais podem lidar. Eu vou dar exemplos. O Palmeiras, a torcida palmeirense, ela coloca como um dos grandes títulos da sua história o título de 99 da Libertadores. Justo. Mas, para muitos torcedores, principalmente torcedores que têm uma média de idade entre 30 e 40 anos, coloca como principal título da história do Palmeiras o Campeonato Paulista de 93. Porque era um jejum de 16 anos. O maior título, contra o maior rival, né, o Corinthians, o maior título, dos maiores títulos da história do Corinthians é um Campeonato Paulista, né, que é o 77. Os estaduais, ele te proporciona um Novo Hamburgo vencer o Inter. Te proporciona um Ituano vencer o Santos dentro do Pacaembu, sabe? Então, tem que ser levada essa questão dos estaduais. Eles proporcionam momentos que, infelizmente, uma Copa do Brasil não lhe dá, pontos corridos de um Campeonato Brasileiro não dá essa oportunidade. Então, é por isso que eu acho que as pessoas que pedem o fim do campeonato, o fim dos estaduais, elas estão sendo egoístas. Às vezes não é nem a intenção delas, mas no fundo é uma ação egoísta, porque é muitos clubes envolvidos. Não é só os 4 de São Paulo, os 4 do Rio que disputam o Campeonato Paulista e Carioca, sabe? Então, você até deu um exemplo, né, de como seria um estadual ideal. Eu sou uma pessoa que, com o tempo, me convenci de que, você até, né, citou que para você não mudaria o calendário, eu mudaria o calendário, eu adequaria para o europeu, dando uma estudada, vendo, né, até deixar isso um debate para um outro podcast, o porquê eu mudaria o calendário brasileiro se adequando ao europeu. E aí eu faria esse sistema que você citou também. Eu colocaria as equipes menores disputando fase de grupos, disputando pontos corridos até, em campeonatos estaduais sendo os principais ou até os menores, todos os resultados. E aí, com o tempo, os grandes entrassem nas fases mata-matas. E outra coisa também, os estaduais eles perderam a sua importância por eles serem decididos no início da temporada. Se você consegue adequar um calendário bacana e colocar o Campeonato Paulista para ser decidido no fim da temporada, a importância vai ser maior. O Corinthians venceu um Campeonato Paulista, um Santos, um Palmeiras, ou um Flamengo venceu um Campeonato Carioca, um Fluminense, no fim da temporada tem um peso maior. Você está terminando a temporada com um título estadual. E tinha muito disso no século passado. Então, você vencer um campeonato carioca, como o Vasco fez em 2015, e ser rebaixado, você tira totalmente o peso do campeonato. Lógico que também, se você for campeão carioca no fim da temporada sendo rebaixado, vai tirar o peso, mas é diferente. Você está sendo, né? Você está perdendo em algo e ganhando em outra na mesma proporção. Então, tem essa questão. Tem que haver alguma mudança no calendário dos estaduais para dar importância a eles. E, no meu modo de ver, seria colocar os estaduais ao longo da temporada, mas de maneira bem reduzida, dando importância à competição. Perfeito. Minha ideia corroborou com a sua. E é uma coisa que quando eu pensei, e aí que é legal, pessoal, por isso que é importante vocês escutarem e darem a opinião de vocês pra gente no comentário, porque isso ajuda a construir o modelo mais perfeito ou o melhor possível. A minha ideia, e não vou dizer pra gente falar do calendário em outro podcast para não ficar tão longo, mas a minha ideia com a do Leandro
de você, no final da temporada, independente se é calendário europeu, americano, enfim, que é o que eu penso. Os títulos, eles devem ser decididos no final da temporada. Todos os títulos. Ter um mês em que o clube vai viver de decisões e enquanto isso, quem não tiver em decisões já não é que vai ter acabado. Tem os pontos corridos, que é importante para todo mundo. Por isso que eu acho que a discussão do calendário é importante. Mas é verdade. Você ganhar o estadual e ser eliminado na Libertadores na semana seguinte, esquece. Parece que você nem foi campeão. Agora, você ser eliminado da Libertadores e você ganhar o estadual, que foi uma das palavras do Tite, que aliás um belo livro. Eu e o Leandro estamos lendo nas férias aí, nas férias não, na quarentena, perdão. Livros para as férias, né? Tô trabalhando bastante, mais que eu estivesse sem quarentena. Eu tô com o livro do Rafael Renzel, Viva Como Se Tivesse Partida. O Leandro tá lendo o livro do Ancelotti, né? Da carreira do Ancelotti. Lemos o mesmo livro do Tite e vamos comprar mais livros para trocar-nos entre nós e agregar conhecimento para nós e posteriormente para vocês através de podcasts ou vídeos ou lives também. Que quando ele perdeu a Libertadores, a chance de ser o bicampeão da Libertadores em 2013 e foi campeão no final de semana seguinte contra um rival, o Santos, ele disse, isso aqui não tira a eliminação, mas era o mínimo que eu podia dar para a torcida. E querendo ou não, anestesia. Até pela forma de como o clube paulista, o Corinthians, foi eliminado, mas independente da forma, alivia você ter uma dor na quarta e uma alegria no domingo. Mas, por exemplo, se no próximo final de semana apanhasse de 5-0 para outro rival Palmeiras, já tinha esquecido o título. Agora, no final da temporada, quando você está jogando ali as últimas 3 rodadas do Brasileiro, de domingo só, aí uma quarta-feira à noite, você vai disputar a final do Campeonato Paulista, você ganha, e já sabe como estava sendo o seu Brasileiro, você já sabe que vai terminar a temporada ganhando em cima de um rival, um título para você comemorar perto do Natal. Então, concordo com Você quer um exemplo de que as coisas têm que mudar? O São Paulo, na temporada passada, ele colecionou eliminações no primeiro semestre. Exatamente. E aí ele ficou... Em um mês ele foi eliminado 3 vezes, né? Isso, basicamente perdeu a final pro Corinthians, já havia sido eliminado da pré-Libertadores para o Tadieres, e aí perdeu pro Bahia. E aí acabou. Aí só tem o Campeonato Brasileiro. Que é pontos corridos, não tem mata-mata. Então, se houvesse essa mudança de que um estadual começasse na metade da temporada para as equipes maiores, não aconteceria com o São Paulo. E o São Paulo talvez até estaria já psicologicamente melhor das eliminações antecedentes e poderia dar um foco legal para a única competição que ele teria de mata-mata. E eu tenho certeza que o São Paulino iria olhar para o Campeonato Paulista como a salvação do ano de 2019. Eu tenho certeza disso. Já sabendo que a equipe não teria condições de título no Brasileirão. Exatamente. Acho que é isso. Acho que conseguimos defender o estadual. Então, basicamente, eu e Lelê não acho que o estadual ele será um problema se o calendário for modificado. Hoje, nós dois sabemos que porém a gente defende que eles existam, porque eu tenho certeza absoluta e eu não quero estar certo disso. Tem coisas que eu quero estar certo, tem coisas que eu não quero estar certo. Mas eu tenho certeza absoluta que se a gente extinguir os estaduais, muita coisa vai mudar e o Brasil vai perder força no cenário mundial com a seleção e aqui no cenário da América. Eu tenho certeza. Mas é isso, galerinha. Obrigado pelo primeiro podcast. Eu sei que esse ficou grande porque esse assunto ele é extenso. Você vê que ele entra em outros assuntos. Inclusive, a gente já tem até uma ideia que a gente nem tinha pensado. E aí que é legal, que provavelmente nos próximos 5 podcasts a gente vai falar sobre calendário europeu, calendário brasileiro, qual que seria o calendário ideal, ideias e formatos e discutir aqui. Exatamente. Bastante novidade está por vir e contamos com o apoio de todos.
Deixa o Sempre like. dúvidas, críticas ou elogios no comentário. Isso é importante para a evolução do nosso conteúdo. Com certeza. Deixa aí os comentários e deixa like no canal. E compartilha se você achou. E, por favor, registre o comentário. Eu vou ser sincero, o like é importante para o canal, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Porém, a gente não está aqui querendo monetizar, a gente está aqui querendo agregar conhecimento. Discutir futebol é maravilhoso com pessoas que têm conhecimento. Se vocês me encontrarem algum dia, quem já teve a oportunidade de me pegar em algum churrasco, em que eu fico falando horas de futebol com pessoas que têm conhecimento, é sensacional, mesmo que zoem o meu clube do coração. Agora, o que eu não gosto é pessoas sem conhecimento. E às vezes a pessoa não tem conhecimento não porque ela não quer, é porque ela está, infelizmente, presa de acordo com os programas, que alguns programas eles são limitados. Eles têm que vender, tem que ficar fazendo merchan. A gente aqui não vai ficar anunciando produto, não. A gente vai ficar falando de esporte o tempo inteiro. E sem estar amarrado com ninguém. A gente não tem nenhum clube, não tem nada, não tem nenhum jogador. Então aqui a gente vai falar a verdade. Que é o que todo mundo comenta Brasil aí afora. Então, deixa o like, mas o principal para mim é o comentário, saber a opinião de vocês. Beleza? É isso, Lelê. Finalizar nosso podcast? Mandar um grande abraço aí, agradecer o pessoal e parabéns para todos nós aí por 350 inscritos. Muita novidade aí durante essa quarentena pra gente voltar forte aí quando tudo voltar. E pessoal, fiquem em casa. Fiquem em casa assistindo o podcast. A gente tá fazendo esse trabalho justamente para quê? Para que vocês fiquem em casa e nem se lembrem que vocês estão em casa porque tem um vírus, infelizmente, que tá matando muitas pessoas. Fique aqui em casa discutindo, procurando, tirando dúvidas, ou fala assim, não, eu quero que o Thiagão e o Lelê falam desse tema aqui, eu vou comentar, que a gente vai trazer em forma de vídeo, de forma de podcast ou live, tá bom? Exato, é o primeiro podcast de muitos, e até para auxiliar neste novo quadro do canal, sugestões de assuntos que, com certeza, com as sugestões dadas, iremos buscar informações e trazer aqui. É isso aí, galerinha. Beijo pra vocês aí, obrigado pra quem ficou até o final, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, obrigado, Lelê, tamo junto. É nóis, tamo Valeu, junto. Tchau, tchau. Valeu. Fala, galerinha do Mesa de Bar, tô aqui com o Lelê. Fala, Lelê. E aí, galerinha? Tranquilo? Galerinha, vocês estão escutando a voz da gente de uma forma diferente.